Olá, amigo do programa Brasil Consciência. Nós estamos hoje gravando num lugar diferente. Estamos aqui dentro da casa do Ricardo Magnus Galvão, que se transformou de uma hora para outra, quase que sem querer, num herói da ciência brasileira. Vamos contar um pouco dessa história nesse programa e saber um pouco mais da carreira, da trajetória e o que ele pretende fazer a partir de hoje. Galvão, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa. É um prazer estar entrevistando o senhor mais uma vez. E a gente queria saber, para a gente que não participa dos bastidores, começando essa entrevista, quando o senhor saiu daquela reunião em que o senhor se deparou ali no corredor com aquele monte de repórteres, disse que o senhor estava saindo do INPE porque a sua declaração havia provocado um constrangimento muito grande ao presidente. Esse entendimento de que a sua declaração havia provocado um constrangimento muito grande era do senhor? O senhor queria expressar aquilo ali mesmo? Foi uma maneira de contornar a situação? O que aconteceu naquele momento, naquela reunião? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para quem está assistindo. Sim, primeiramente é uma grande satisfação recebê-los aqui em minha casa e poder esclarecer um pouco mais o que tem acontecido. Na verdade, quando eu fui falar com o ministro Marcos Pontes, vocês se lembram que o presidente Bolsonaro disse que eu seria chamado a Brasília para esclarecer sobre os dados apresentados pelo INPE, inclusive a ele e ao ministro Ricardo Salles. A reunião com o ministro Marcos Pontes e o ministro Ricardo Salles, na verdade, ocorreu 2 dias antes. Eu fui lá numa sexta-feira, ocorreu 2 dias antes. Era uma reunião onde estava programado eu ir. Mas um dia antes, na tarde antes, eu fui desconvidado a comparecer a essa reunião. Desconvidado? Exato. Então, de uma certa forma, eu encarei que talvez eles quisessem separar a questão de meu embate com o presidente com a questão dos dados do INPE, né? Mas, de qualquer forma, eu tinha informações que talvez haveria uma pressão para eu pedir demissão ao invés do ministro me exonerar. E quando chegou lá, a conversa com o ministro Marcos Pontes foi, na realidade, bastante civilizada. Nós conversamos por mais de 1 hora sobre o que aconteceria com o INPE, com a minha saída. Eu tinha uma preocupação muito grande do meu embate com o presidente respingasse no INPE, o que eu não desejava, né? E o ministro Marcos Pontes, ele disse que assumia a responsabilidade de me exonerar, ele não forçou que eu pedisse demissão. Isso me deixou satisfeito, na verdade. Mas ele disse claramente que o presidente da República não poderia de maneira nenhuma viver mais, não queria mais no governo. E eu reconheço que a forma que eu respondi ao presidente foi bastante contundente. E ele até disse que foi com emoção, não foi com emoção. Eu pensei muito, eu pensei 12 horas antes de responder ao presidente e percebi que ali eu tinha 2 opções. Uma, não dizer nada e conversar com o ministro, ver se arrumávamos uma saída. O outra seria marcar posição e contra-atacar. E da forma como o presidente se comporta, da forma como ele fala, como ele se expressa, eu percebi que eu tinha que ter uma resposta muito contundente, objetiva e contundente, e marcar a posição. E foi isso que eu fiz, né? E sabia que isso ia deixar o presidente realmente, eu usei constrangido, talvez seja um eufemismo, mas ele estava bastante aborrecido comigo e não queria que eu continuasse de forma alguma. A grande maioria da população nunca havia ouvido falar do senhor, né? Isso acontece com quase todos os cientistas. Tivemos agora o resultado da pesquisa de percepção pública da ciência brasileira. A grande maioria dos brasileiros não souberam indicar o nome de um único cientista. Quem soube falou do próprio ministro, do Marcos Pontes. Ele foi apontado como o cientista brasileiro mais reconhecido. Quando o senhor tomou conhecimento da declaração, e o senhor passou essas 12 horas pensando na resposta que o senhor daria, o senhor imaginava que teria essa repercussão desse tamanho, que o senhor daria entrevista, que o senhor ficaria conhecido por tanta gente, seria abordado por tanta gente?
Não, de forma alguma. Eu sabia que havia uma repercussão. Haveria uma repercussão porque, naturalmente, todos nós brasileiros sabemos que a forma como o presidente Bolsonaro se comporta, com as suas respostas toscas e muitas vezes agressivas, estava causando uma certa reação da população. Isso era perceptível. Mas nunca esperava que seria tão grande a resposta, não só interna aqui no país, mas externa pelo mundo todo. Na verdade, como foi muito curioso, que eu fui admitido na sexta-feira, a reunião foi de manhã, tinha um voo à tarde, no comecinho da tarde, saindo de Brasília, e quase perco meu avião, porque as pessoas me paravam quando eu estava andando. E o senhor não conseguia fazer o check-in, né? Eu já tinha feito até o check-in, mas eu estava caminhando para o avião e as pessoas me paravam, vinham me cumprimentar, diziam que, na verdade, eu tinha dito aquilo que muitos gostariam de ter dito. Mas o senhor falou internacionalmente, teve alguém do exterior que ligou para o senhor também, não? Muitos. Na verdade, logo na segunda-feira já tive vários telefonemas do exterior, de colegas do exterior. Eu tenho ex-alunos de doutorado que trabalham no exterior, que têm outros contatos. Recebi até telefonema de professores da Universidade de Texas, de Princeton, em vários lugares, Portugal, Itália, lugares onde eu já trabalhei, e da Holanda, né? O ataque do presidente Bolsonaro repercutiu muito no exterior, né? Porque ele não teve consciência de quem estava atacando, não eu, mas o INPE. O INPE tem uma credibilidade internacional imensa e o presidente não tinha noção disso, né? E então eu já comecei a receber e continuo até hoje. Acabei de receber só hoje mais de 20 mensagens do exterior, pessoas pedindo para dar palestra. Acabei de ser convidado para dar uma palestra na França. Então a repercussão foi muito grande. E eu percebi a razão que eu dei uma resposta tão contundente, que não era só o INPE que estava sendo atacado, era a ciência brasileira que estava sendo atacada. Por quê? Porque desde o começo desse governo, nessas interações que eu tive com o governo, eu percebi claramente que no entorno do presidente Bolsonaro existe um círculo mais próximo que tem uma visão muito obscurantista com relação à ciência, né? Muito obscurantista e autoritária. Infelizmente, essa visão está acoplada de uma forma maléfica com um preconceito de que a comunidade científica brasileira está totalmente dominada pela esquerda. Então isso torna o diálogo muito difícil. E eu estava percebendo que, no começo eu pensava que era uma reação só do ministro Ricardo Salles contra o INPE, mas depois a maneira do próprio general Heleno falar e depois do presidente Bolsonaro falar, eu percebi que essa a maneira de encarar a ciência estava permeando muito fortemente esse ciclo próximo do presidente. Quero dizer, claro, que não considero que todo o governo tem essa visão. Conheço várias outras pessoas do governo, inclusive o próprio ministro Marcos Pontes, que não tem essa visão de forma nenhuma. Mas a ideia de aparelhamento da ciência brasileira, como aliás o ministro Ricardo Salles falou publicamente no painel, na discussão no painel, me incomodava muito. E eu percebi que esse ataque ao INPE podia aumentar cada vez mais quando a ciência brasileira desse informações que desagradassem ao governo. Mas vamos contar essa história. Quer dizer, primeiro, a questão de ser de esquerda. Criticar o atual governo é motivo para ser rotulado como de esquerda nesse momento no Brasil. O senhor, em algum momento, teve posicionamento político definido? Sou de esquerda, sou de direita? Apoiou algum governo? Fez parte de algum governo? Existe, talvez, uma percepção do governo que eu seria de esquerda porque eu fui diretor de uma unidade de pesquisa do MCT durante 7 anos sob o governo Lula, né? Mas eu acho que, como todos sabem, os diretores das unidades de pesquisa do MCT não são indicados politicamente. Eles são escolhidos através de um comitê de busca
geralmente 5 pessoas, representantes da comunidade científica nacional. Então não há indicação política nesses casos de forma nenhuma. Mas pode ser que o governo, devido ao fato de eu ter sido diretor do governo Lula, entendia que eu tinha um posicionamento de esquerda. Mas, inclusive, nas palestras que eu tenho dado, dei a última agora na Universidade Federal de Pernambuco, com uma recepção enorme, eu tenho deixado claro que isso não é o caso, inclusive eu cito que o ataque que o INPE sofreu agora do governo, em 2008, sofreu também no governo Lula. Muito parecido. Não foi dito pelo presidente Lula direto, mas o governador Blairo Maggi atacou o INPE dizendo exatamente as palavras que o presidente usou agora, que os dados eram mentirosos porque o INPE estava a serviço de alguém. Então não existe, como eu disse, aliás, na entrevista, aliás, na palestra na Universidade de São Paulo, qualquer governo tem que perceber que quando se trata de questões científicas, não existe autoridade acima da soberania da ciência. E essa soberania da ciência que é muito desrespeitada pelos presidentes, pelos governos do país. O que não acontece facilmente no exterior. Talvez aconteça com Trump, mas não acontece com os gestores ou os presidentes de outros países mais avançados. Nem na China isso acontece. E essa maneira que eu estou vendo no governo Bolsonaro, cada vez mais atacando a ciência, me preocupa muitíssimo. Que, aliás, não fazia o governo Lula. O Lula teve esse caso que eu falei de ataque à ciência, mas ele promovia fortemente a ciência. Inclusive o melhor ministro de Ciência e Tecnologia que eu conheço foi o Sérgio Rezende, um físico que tinha amizade grande com o Lula. Então o Lula, embora não fosse uma pessoa educada, de maneira nenhuma atacava a ciência como o presidente Bolsonaro faz com seus filhos. O senhor falou que a conversa com o ministro Marcos Pontes foi esclarecedora no sentido de garantir a continuidade dos serviços do INPE. Ele se colocou nessa posição do senhor? Ele me garantiu duas coisas, talvez 3 importantes. A primeira, que ele ia indicar um diretor interino que tivesse diálogo com o governo, mas também conhecimento com o INPE. Ele o fez, certo? Sem dúvida, o diretor interino tem conhecimento do INPE e tem preparo sobre as coisas que o INPE faz. A segunda que ele me garantiu é que a escolha do diretor definitivo vai ser feita novamente através do sistema de comitê de busca. E ele disse isso, inclusive até publicamente, eu não tenho nada para desacreditá-lo. Eu espero que assim o faça. E o terceiro que ele falou que ele não permitiria que os dados do INPE fossem cerceados. Isso é a coisa mais importante, porque agora no final do ano nós teremos os resultados do sistema PRODES e não há dúvida que vão apontar um forte aumento no desmatamento e boa parte durante o governo Bolsonaro. Interessante. E no meio daquela situação toda, aquela semana, o senhor vindo de Brasília quase não conseguiu pegar o avião, o senhor volta aqui para São José dos Campos e aí o senhor recebe uma visita do atual diretor interino. Ele ligou para o senhor e falou assim: eu quero dar uma passada aí e conversar com o senhor, foi isso? Não. Logo que eu retornei, no mesmo dia, né? Aliás, não foi no mesmo dia, desculpe. Quando eu soube que o novo diretor foi indicado, eu mandei uma mensagem formal ao meu chefe imediato no Ministério, dizendo que eu estava aberto a conversar com ele e passar todas as instruções sobre a administração do INPE, como todos devemos fazer sempre. Esse é o processo normal de transição. E ele disse que eu não tinha o contato dele direto, ele me disse que queria contatar o novo diretor e, de fato, 2 ou 3 dias depois, ele foi me procurar no INPE. Então, ele me procurou no INPE, quando eu estava preparando minha saída, e conversamos durante quase 2 horas. Bom, a gente esteve, durante essa semana que as coisas estavam acontecendo, a gente esteve lá na SBPC e a questão do INPE, do ataque do presidente ao senhor, teve em voga. Vou mostrar para o senhor aqui o depoimento do Luiz Davidovich, que é o presidente da ABC, que gravou com a gente lá para o Brasil Consciência,
falando do senhor. A força da ciência é a evidência científica. É isso que potencializa, que dá força para a ciência no mundo inteiro. Hoje em dia, a batalha entre as nações se dá em termos do chamado soft power, que é a ciência, é o conhecimento. Não são mais os canhões, né? O confronto entre Estados Unidos e China é um confronto de ciência. Esse é o grande poder no mundo atual. Então, o Brasil tem que estar nisso, tem que participar desse conhecimento mundial e tem que valorizar o conhecimento nacional. E o INPE tem uma grande importância na solidificação desse conhecimento nacional. É reconhecido internacionalmente pelos dados que produz sobre o território brasileiro, sobre a Amazônia em particular, e permite monitorar o desmatamento desse grande tesouro nacional. A Amazônia é um tesouro nacional não apenas por causa da preservação do clima, né, mas por causa da biodiversidade que está lá, que pode dar origem a uma fantástica biotecnologia. O Brasil tem todas as condições para ser uma grande potência mundial na área de bioeconomia. E é preciso tomar cuidado para não destruir esse potencial. Destruir a Amazônia, destruir os biomas nacionais, é destruir esse potencial. Por isso mesmo, temos que valorizar o trabalho do INPE. E deve ser um trabalho, como é feito atualmente, transparente, acessível a todos. E que tenha, como tem tido, né, o reconhecimento internacional. Isso é muito importante. E o presidente, o diretor do INPE, o Galvão, Ricardo Galvão, é uma pessoa altamente prestigiada na comunidade científica nacional e internacional. Tem prestado grandes serviços ao país, como diretor do CBPF, como diretor do INPE. Então é muito importante que ele seja prestigiado, né, e que não seja caluniado, né. Essas afirmações de que ele estaria junto com ONGs estrangeiras são um absurdo para uma pessoa que dá seu tempo, que dá sua vida pelo país. Tá aí, essa foi uma das declarações. A gente teve, o presidente da ABC fez parte da mesa e ele também fez a defesa do senhor no púlpito. O presidente da SBPC, o Ildeu Moreira, nós já mostramos, fez isso também em várias palestras. O senhor conseguiu, de uma hora para outra, a ciência já estava se movimentando, a própria pauta da SBPC já era em torno disso, mas o senhor conseguiu se transformando num estandarte da ciência naquele momento. Como é que o senhor acha que isso vai entrar para a história? Como é que o senhor vai ser visto daqui a 70 anos? A pergunta é difícil, eu tenho que ser um pouco modesto sobre isso, né? Na verdade, é claro que quando eu respondi, não esperava que teria essa repercussão, mas fico até satisfeito com as palavras do professor Luiz Davidovich, que é um grande presidente da Academia Brasileira de Ciências, e o que mais me comove nisso tudo, o que eu considero mais importante, talvez como resultado da minha ação, é a comunidade científica brasileira perceber que quando ela é atacada, ela tem que se unir e responder fortemente, certo? Aliás, eu mencionei isso na minha palestra na USP. Quando nós somos atacados, nós não podemos deixar que as nossas ideologias políticas, partidárias, etc., turvem os nossos olhos. Seja quem for, mesmo que eu tenha votado, que alguém que tenha votado no Bolsonaro, mas que é um cientista de prestígio, quando ele vê um ataque à ciência, quando ele vê um ataque a um cientista que ele sabe que é honesto e que produz ciência, ele tem que responder, ele tem que unir. Não podemos deixar que a visão política e ideológica domine a soberania da ciência. Todos nós temos nossas preferências políticas, preferências partidárias, mas aí nós não estamos tratando de direita e esquerda. Estamos tratando de uma questão muito mais básica, certo? Estamos tratando de uma questão de Estado de Direito. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Eu espero e eu acredito que isso vai acontecer, que a comunidade científica agora, através dessa resistência, vá se unir mais, porque não foi só a questão do INPE. Nós temos tido vários problemas
Aliás, que nem vem do governo do Bolsonaro, mesmo no final do governo Dilma, no final do governo Temer, nós temos visto diminuir fortemente os recursos para a ciência e tecnologia. Estamos passando agora por um perigo imenso do corte das bolsas do CNPq, a ameaça de juntar o CNPq com a CAPES. Esse pessoal que entrou com o governo Bolsonaro, a preocupação que eu tenho é gente muito inexperiente, sem noção de como se trabalha na administração pública federal e, em particular, na ciência e tecnologia. Isso pode causar um malefício muito grande. Não podemos esquecer que nos últimos 25 anos, o Brasil, a produção científica brasileira aumentou substancialmente, né? Nós já somos um parceiro internacional respeitado em várias áreas, e em particular no INPE, certo? Em particular no INPE. Isso não pode ser atacado dessa forma. Por isso que eu espero que essa minha ação, e apoiado por esses meus colegas da comunidade científica, vá dar uma maneira de altivamente a comunidade científica responder sempre no futuro e mostrar aos jovens, né, que é necessário acreditar na ciência. Aliás, como disse o próprio presidente Luiz Davidovich, esse é o que vai fazer a diferença no mundo. Eu tive um embate muito forte com o ministro Ricardo Salles, com aquela questão de ele estar contratando uma empresa estrangeira para fazer o serviço que o INPE faz. Na entrevista para a Globo, no painel? No painel da Globo, né? Vamos falar disso depois do intervalo, que era a próxima pergunta. Nós vamos para o intervalo rapidamente, voltamos ao instante, só não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, estamos de volta ao nosso segundo bloco, entrevistando Ricardo Magnus Galvão. Abriu a casa dele aqui gentilmente para receber, e no bloco anterior a gente estava falando daquele momento tenso, né, que a gente viu de casa o senhor, dias depois, 2 semanas depois, não me lembro exatamente da cronologia, cara a cara com o ministro Ricardo Salles, que foi quem começou toda essa polêmica. Como é que foi aquela entrevista? Tem alguma coisa que o senhor hoje falou assim, eu devia ter falado isso, que ainda está ali engasgado, que o senhor gostaria de ter falado? Olha, tem muitas coisas que eu talvez devia ter falado, que nós pensamos depois, né? E eu por exemplo, algumas coisas eu confesso que eu deixei de falar para não constrangê-lo muito, porque seria humilhante até. Por exemplo, dá um exemplo muito claro. Ele falou que quando a Renata Lopreto falou dos recursos do Fundo Amazônia, ele falou que eram muito poucos, né? Então já falou uma coisa que ele não tem consciência, porque todos os trabalhos que nós fazemos no INPE, do monitoramento, do desmatamento da Amazônia, de todos os biomas agora, usamos recursos do BNDES que vem do Fundo Amazônia. São projetos, aliás, projeto elaborado pela grande amiga doutora Leila, que submeteu ao BNDES, então, o dinheiro do Fundo Amazônia. Depois ele fez uma conta, agora não lembro bem, mas ele fez uma conta absolutamente errada. Ele falou, não, esse dinheiro é pouco, que nós deveríamos pedir que desse 100, eu acho que falou $100 por metro quadrado para preservar a Amazônia. Ele falou, a Amazônia tem 5 milhões de metros quadrados, então $100 daria da ordem de 5 bilhões de dólares para toda a Amazônia que pagar. Só que ele esqueceu que 1 quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados e não 1000. Certo? Então ele errou por 1000 esse fator. Certo? Na hora eu percebi, mas eu até falei, não vou fazer porque... Professor chamando atenção. Chamando atenção seria muito ruim, daria a impressão de a demonstração que... Não é, mas coisas absurdas eles fazem como isso. Mas o que me deixou realmente triste e indignado, como eu falei na minha palestra, é ver o ministro perante todo o público, que grande público que assistiu o programa, né, dizer que a ciência brasileira para ele não importa, que o sistema que nós fazemos é muito pior que o que ele pode comprar de uma empresa que está muito melhor. Primeiro, não é verdade. Aliás, houve um artigo muito bonito
uma entrevista do Dr. Gilberto Câmara, que já foi diretor do INPE, que agora está trabalhando na AGEL, no órgão da ONU, deu uma entrevista para o Estadão em que ele mostra claramente que o sistema DETER do INPE é o melhor que se tem. O que o ministro está comprando, ele está comprando simplesmente imagens. Quando ele fala que vai pagar 5 milhões, é porque ele está comprando, não está comprando o sistema. Na hora de desenvolver um sistema igual o DETER, vai pagar muito mais e vai custar muito mais tempo. E ele não fala nada disso. Então ele tem uma tendência de mentir assim, de uma forma que o público leigo acha que é verdade. Esse que é o problema. Né? Dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Talvez, não sei se as pessoas querem ouvir, mas ele faz com que as pessoas queiram, né? E parece que é convincente. Agora, as coisas principais que eu queria contestar, eu contestei. Eu acho que eu tinha que dizer claramente para ele que o presidente Bolsonaro, ao acusar os dados do INPE de mentirosos, que ele estava, na verdade, sim, acusando aqueles que produzem os dados de estarem cometendo crime de falsidade ideológica. Porque se um cientista mente por um dado, isso ele está cometendo um crime. E ele não tinha noção, ele não é da área científica, não tem a menor noção da importância disso na área científica. Na área científica, a questão de compliance e exatidão dos dados é importantíssimo. É importantíssimo. Né? Os pesquisadores do INPE que fazem esse trabalho são pesquisadores que são editores de revistas internacionais, analisam outros trabalhos. Né? Os dados do INPE eu falei para ele antes, até antes de começar o painel, mencionei para ele, ministro, está atacando um sistema que tem mais de 1.300 citações científicas. Ele falou assim, isso não me interessa, o capital não se preocupa com isso. Então, uma visão muito pequena, uma visão com o olho tapado da realidade das coisas. Isso me deixou realmente indignado. Tem um momento em especial, pelo menos para mim que estava assistindo, quando o senhor está falando das questões das instituições estabelecidas e o que elas prestam de serviços, exemplificando o INPE, o senhor chegou a mencionar até o Museu Emílio Gueld, né? E na sequência ele disse que o senhor tem um discurso totalmente ideológico. O senhor não ficou com vontade de voar do outro lado da mesa, pegar ele pelo colarinho e falar assim, que ideológico? Qual que é a sensação de estar ali naquele momento, enfrentando uma pessoa que declaradamente é anti-ciência? Foi muito difícil, certo? Realmente não pensei em pular no pescoço, porque quando nós tratamos com pessoas assim, né, na verdade, mudar a opinião dele vai ser difícil. Agora, é importante que o público entenda o erro da visão dele. Né? Obviamente, ele tem uma visão completamente, tem um desprezo enorme para a comunidade científica, isso não tem a menor dúvida. Ele cita pessoas da comunidade científica, aliás, citou até o professor Goldenberg para mim, quando são pessoas de prestígio, das quais ele tem receio. Né? Mas ele tem, na conversa até depois, mostra que ele repetiu quando acabou. Quando acabou o painel, ele veio conversar comigo, até de uma forma gentil, pediu meu telefone para perguntar outras coisas. E aí eu insisti novamente com ele, ministro, esse sistema da Planet não é necessário. Ele falou assim, olha, e aí eu falei, é importante, aliás, foi minha atuação no INPE, não só com questão de desmatamento da Amazônia, no desenvolvimento de satélites e todas as outras coisas que o INPE faz. Aliás, tive até alguns embates até com o pessoal da aeronáutica sobre isso. Eu acredito que um país só evolua se tiver conhecimento pleno e soberano das coisas estratégicas. O conhecimento estratégico tem que estar sob o domínio do país. E ele, ao comprar imagem, etc., ele não está fazendo isso. Ele não está promovendo e mostra, eles admiram os Estados Unidos. Mas eu fiz doutorado nos Estados Unidos e durante o doutoramento eu trabalhei em 3 problemas para o meu orientador, que era encomenda do governo americano para a indústria. Então, mesmo a indústria de ponta dos Estados Unidos, ela cresceu, o governo americano fazendo encomendas. Então, ele dá uma opinião, ele é contra isso. Certo? Ele é contra que se faça encomendas para desenvolver a própria ciência brasileira. Que no caso dessa questão de imagem, nem é desenvolvimento. O conhecimento já existe no INPE, já está lá. O senhor falou da sua experiência
no exterior, e durante a SBPC também, o ex-presidente do CNPq, o Glaucio Oliva, falou um pouco sobre esse momento que a ciência brasileira vive, especificamente sobre a crise que nós estamos tratando aqui, e também sobre a questão das bolsas CNPq. Muito grave porque nós estamos observando na liderança maior do nosso país e em outros que o auxiliam, uma visão completamente enviesada do que é a ciência brasileira e do que é a ciência em geral. Né? Nós não podemos nos interpor aos fatos. Fatos, a gente busca hipóteses para explicá-los, mas você não denega os fatos. Isso é trágico, né? A ciência no mundo inteiro, ela não prescinde do financiamento público. Ela deve e precisa ter crescentemente as contribuições privadas. A aproximação da ciência com a produção, com o sistema produtivo, com as indústrias, com as empresas, com a inovação, com o empreendedorismo é essencial. Mas isso não substitui o investimento público. Nas grandes universidades do mundo, mesmo nas privadas como MIT, a contribuição pública ao orçamento global da instituição é muito maior do que o investimento privado. Então, o Brasil não pode entrar nessa visão distorcida de que é preciso tirar o dinheiro da ciência. Ao contrário, nós precisamos melhorar a gestão, nós precisamos melhorar os resultados, mas principalmente nós precisamos melhorar e aumentar a ciência brasileira. Bom, essa intervenção do professor Glaucio Oliva não poderia ser melhor. Ele tem grande experiência, ele foi presidente do CNPq e grande experiência internacional e mais ainda. Ele é do Instituto de Física de São Carlos. O Instituto de Física de São Carlos tem grande experiência, tem várias coisas de passagem de patentes para a indústria, desenvolvimento industrial. Existe em torno de São Carlos um grande desenvolvimento de empresas que saíram da pesquisa feita no próprio Instituto de Física e em outros de São Carlos. Então ele tem experiência disso, ele está absolutamente correto. Em todo o exterior, eu não foi só nos Estados Unidos, onde doutorei, mas trabalhei na Inglaterra, trabalhei na Holanda, trabalhei na Itália, trabalhei em Portugal. Em todos os lugares, o investimento do governo no desenvolvimento de ciência e tecnologia é essencial. E não só nas universidades, nas próprias empresas, através de encomendas que associam o trabalho feito nas instituições de pesquisa com os desenvolvimentos de ponta nas empresas mais avançadas. Essa ideia minimalista do governo, que vamos procurar as universidades terem só financiamento privado, ou quase totalmente privado, é completamente errônea. Futuris, você vê o programa Futuris. Eu não li muito esse programa, aliás, na palestra que eu dei na Universidade Federal de Pernambuco, me perguntaram tanto que eu vou ter que ler agora, mas estou tão assoberbado com essa questão de desmatamento que não tive tempo. Mas é uma visão errônea sobre como se desenvolve ciência e tecnologia. Teve outro pesquisador bastante conhecido, em piano também, o Carlos Nobre, que falou do senhor lá durante a SBPC. Para fazer o monitoramento do desmatamento da Amazônia, como você avalia esse questionamento, essa situação toda? Hoje tem um sistema de monitoramento anual dos desmatamentos da Amazônia com o menor erro que existe em qualquer sistema no mundo inteiro. Hoje existem vários sistemas mundiais que monitoram alterações da vegetação em qualquer lugar do mundo, também nas florestas tropicais, também na Amazônia, e esses sistemas muitas vezes têm um erro na faixa de 20%, a margem de erro é 20%. O INPE conseguiu aperfeiçoar tanto o sistema ao longo da existência desse sistema, que chama PRODES, de 30 anos, começou em 89, e hoje esse erro é 5 a 6%, é o melhor do mundo. Então, quer dizer, o INPE lidera mundialmente a qualidade da informação. Então, quanto a isso não há dúvida, é um dado totalmente confirmado cientificamente, isso não é opinião. Há muitos sistemas no mundo e há muitos sistemas bons no mundo, feitos por agências como a NASA, como a agência europeia, tem muito, tem na China, tem isso. Os satélites se tornaram mais baratos, os dados se tornaram mais acessíveis, então muitos, mas o INPE conseguiu uma conjunção que muito poucos de fora do Brasil têm, que é
O dado é analisado por algoritmos no computador, isso todo mundo tem, mas o INPE tem um corpo de pesquisadores que, durante 30 anos, aprenderam como interpretar, porque um algoritmo desse de computador automático, ele encontra onde foi desmatado e em um monte de lugar ele fala, é incerto, eu não sei se foi desmatado. Então você precisa ter muita competência humana de conhecimento para reduzir esse erro. Algoritmos automáticos de erro acima de 20%. Então isso o INPE construiu, isso é uma construção única, é o lugar onde mais tem pesquisadores que sabem fazer esse trabalho, de todo mundo, não tem nenhum país tropical que tenha, nem países desenvolvidos. Então isso aí é um enorme valor científico para o Brasil, que lidera esse tipo de produção dessa informação com qualidade. Então isso aí nós não podemos perder de jeito nenhum. A ciência tem que ser defendida, ela não pode ser atacada de uma maneira que não tenha consistência. Então o diretor teve uma atitude absolutamente correta e se em ciência ter dúvidas sobre margens de erro, qualidade dos dados é perfeitamente possível e é assim que a ciência avança. Então, se qualquer pessoa de governo tiver dúvida, que o INPE explique, o INPE vai explicar. Eu falo que o INPE porque eu sou aposentado do INPE, não sou mais do INPE. Que o INPE explique e o INPE vai explicar, porque os dados são totalmente conhecidos, a metodologia... Tem mais de 1000 citações na literatura científica internacional desses métodos do INPE. Aqui o ponto que nós estávamos falando, né? A questão das 1000 citações mundiais da comunidade científica que o ministro despreza. Qual que é o legado que o senhor acredita que deixe, depois de desses anos, à frente do Instituto, especificamente para essa área de desmatamento e do Instituto como um todo? A gente vai até mostrar em algumas imagens. O senhor participou recentemente do envio de um satélite Sirius para a China. Olha, o que eu espero, que eu tentei colocar um pouquinho com a minha maneira de ação no INPE, é instituir uma forma de decisão sobre o que o INPE faz e sua visão futura, utilizando órgãos colegiados. O INPE tinha uma tendência, por seu grande número de pesquisadores, que as decisões, talvez os pesquisadores mais importantes decidiam o que fazer. Eu procurei instituir uma discussão mais ampla dos nossos objetivos científicos e técnicos, usando órgãos colegiados. Outra coisa que eu tentei também colocar, e aí fico muito satisfeito com a intervenção do Dr. Carlos Nobre, o INPE tinha um problema muito sério, que muitas pessoas se aposentando, todos nós sabemos, já conversamos sobre isso em outra entrevista, né? Que o INPE hoje em dia, com 770, 780 servidores, tem mais de 200 que trabalham já com abono permanência. Se amanhã quiser se aposentar, poderia aposentar. Eu instituí no INPE um programa que eu espero que o próximo diretor mantenha, que é o programa de colaborador voluntário. O próprio professor Carlos Nobre é um colaborador voluntário do INPE. E o importante que nós temos que talvez tirar de todo esse episódio foi exatamente o que ele disse, que o que o ministro Salles está comprando não só imagem, mas não está comprando a capacidade técnica que tem o INPE. E essa capacidade técnica estão nos seus pesquisadores. Isso não se compra, certo? E isso é muito importante e eu fico muito feliz de ele ter citado isso. Aliás, nas últimas entrevistas que as pessoas têm me chamado para dar entrevistas, quando são questões mais técnicas, eu indico ele, o professor Paulo Otacho, a doutora Lúbia Vinhas, várias pessoas associadas ao INPE, para responder, porque a capacidade técnica do INPE é enorme. Como vocês mesmos levantaram no passado, o INPE não era tão conhecido pela população brasileira, né? Então eu creio que o maior legado desse embate é que o INPE é conhecido pela população brasileira agora. Fui comprar uma passagem na rodoviária aqui de São José dos Campos para ir para São Paulo amanhã, 2 pessoas me pararam e começaram a elogiar o trabalho do INPE, né? Então o INPE agora conseguiu um reconhecimento muito grande e respeito da nossa população. Engraçado que lá na SBPC, na coletiva do ministro,
a repórter da Globo, não vou me lembrar o nome dela, porque ela é do Mato Grosso do Sul, não a conhecia, mas a pergunta dela ao ministro foi essa, ela disse, o INPE é uma instituição que nós crescemos aprendendo a respeitar. Então eu acho que aí é que foi um vespeiro que não esperavam ter mexido. Mas e como é que fica a carreira do pesquisador Dr. Ricardo Galvão? O que o senhor vai fazer aqui para frente? Parece que tem convite da França para ir trabalhar na França, como é que vai ser? Eu tive da França e de Portugal, mas eu estou retornando à universidade, aliás, já retornei à Universidade de São Paulo, vou voltar para o meu laboratório, trabalhar com meus alunos, dar aula até mais 1 ou 2 anos, quando talvez eu me aposente. Mas, por enquanto, estou retornando à Universidade de São Paulo e manter a colaboração com todos os amigos do INPE na área que eu trabalho, que não, aliás não é observação da Terra, mas a área espacial, mas eu manter a colaboração e vamos lutar todos para que a ciência brasileira assuma não só o seu papel, que já tem grande do ponto de vista internacional, mas, como nós estávamos dizendo, o reconhecimento pela nossa população, que não há saída para o país no futuro sem a utilização da ciência que nós dominamos. Legal, o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, na sequência muito mais, inclusive entrevista com Paulo Artacho. Um instante só, não sai daí. A Rádio CT, com o apresentador Maurici Damasceno, esteve em São Paulo para entrevistar uma das maiores autoridades brasileiras em meio ambiente e na Amazônia. Hoje nós estamos aqui com a presença do professor Paulo Artacho, cientista brasileiro, um dos maiores cientistas do mundo, com relevante atuação na área das ciências da Terra e mudanças climáticas. Professor titular da USP, Paulo Artacho respondeu às perguntas sobre o momento atual do país, em especial sobre a questão do INPE. Na verdade, o INPE detém uma tecnologia mundial de excelência em sensoriamento remoto. Quer dizer, isso reconhecido não só pelas instituições acadêmicas, mas também pelas instituições governamentais. Então, o INPE detém hoje tecnologia de detecção de focos de incêndio, detecção de áreas desmatadas e classificação do uso do solo, que são tecnologias líderes no mundo como um todo. O cientista falou sobre a possibilidade da contratação de uma empresa particular para realizar o trabalho de monitoramento do desmatamento da Amazônia. O sistema não deve ser mudado, né? Por próprio interesse estratégico nacional. O monitoramento do uso do território brasileiro deve ser feito por instituições governamentais, né, do governo brasileiro, como universidades e como institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então isso não há qualquer questão e não há garantias de que a transferência para o setor privado, né, desse sistema de monitoramento estratégico para o país possa trazer algumas vantagens. Na verdade, só traz desvantagens no sentido do Estado brasileiro não ter mais controle das ferramentas de monitoramento do uso do solo em território brasileiro, que é uma informação estratégica para o país. O especialista também falou sobre o avanço do desmatamento nos últimos anos e sobre a necessidade de contenção do problema. O Brasil, entre 2002 e 2003, desmatava cerca de 28 mil quilômetros quadrados de floresta primária. Este número caiu para cerca de 4 mil quilômetros quadrados em 2011 e 2012, né? Valores ainda altos, mas uma fração pequena do desmatamento que tínhamos na década de 80. Infelizmente, nos últimos 4 anos, esses 4 mil quilômetros quadrados subiram cerca de 60%, né? E nós estamos vendo uma escalada do desmatamento na Amazônia e hoje estamos em torno de 8 mil quilômetros quadrados desmatados a cada ano. E isso é muito ruim para o Brasil,
é muito ruim para o planeta como um todo, isso tem impactos negativos na produção agropecuária, isso tem impactos negativos na imagem do país, como degradação do meio ambiente global, e todos perdemos com o aumento do desmatamento. Então é fundamental implementar políticas públicas que reduzam esse desmatamento a zero ou a níveis residuais, né? Inibindo o desmatamento ilegal que hoje predomina na floresta amazônica. Para o especialista, os cortes no orçamento do combate ao desmatamento, assim como nos investimentos para a pesquisa científica, não podem ser justificados pela crise econômica. O mundo é ideológico, né? Não é falta de recursos, né? O Brasil é a 8ª economia do mundo, né? E não é 2 ou 3 bilhões de reais que estão sendo subtraídos da ciência e tecnologia que vão afetar o orçamento global da nação. Não afeta, né? Nós sabemos disso. O Brasil investe uma fração muito pequena de seus recursos em ciência e tecnologia e uma fração muito pequena de seus recursos em educação, em saúde e em programas sociais. Então, a maior parte dos recursos, na verdade, são consumidos pelo setor financeiro, pelo setor industrial. Então, o deslocamento de recursos que beneficiam a maior parte da população para beneficiar uma parcela muito pequena do setor financeiro e do setor industrial é uma transferência de recursos, obviamente, associados com a ideologia da extrema-direita. Para o cientista, o governo atual trata o desmatamento com viés ideológico e a economia de forma equivocada. É fundamental que o governo tenha uma política não de incentivo à destruição dos biomas brasileiros, mas ao contrário, tem uma política de preservação desses biomas. Então, é absolutamente fundamental que essas políticas de destruição ambiental sejam revertidas e transformadas em políticas de preservação ambiental. Então, com isso, o país pode ter um futuro, pode ter uma garantia maior de que, por exemplo, os seus recursos hídricos não serão destruídos, de que, por exemplo, nós podemos ter um clima mais estável para o Brasil e para a produção agropecuária brasileira ao longo das próximas décadas. O Brasil está passando por um momento muito inusitado da sua história política, né? Onde um governo que realmente não representa os interesses da população está tomando decisões que comprometem o futuro do país, do ponto de vista do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico. Dificilmente a população apoia, por exemplo, não investimento em educação. Dificilmente a população apoia o não investimento em saúde, não investimento em cultura e não investimento em ciência, né? Então nós estamos observando que o governo não está representando os reais interesses da população. E isso, evidentemente, traz prejuízos enormes para a atividade econômica, para a atividade de cidadania brasileira e assim por diante. Então, nós estamos entrando num período muito amargo da história brasileira que esperamos se encerre brevemente. O Sindicet também esteve em Brasília para discutir aspectos da carreira de ciência e tecnologia e os investimentos públicos na área no país. O Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CGEE, ele já fez 3 levantamentos chamados a percepção pública da ciência e tecnologia do Brasil. O último foi feito agora em 2019 e foi divulgado lá durante a reunião da SBPC em Campo Grande. Olha, são várias questões que se colocam para a população com metodologia do próprio IBGE, reconhecidamente como caracterizada de grande eficiência. E diz o seguinte: 78% da população brasileira acha que se deve aumentar os recursos em ciência e tecnologia. É importante isso porque há uma percepção geral de toda a população que a ciência e tecnologia traz benefícios à população em geral. A população
em sua esmagadora maioria, 78%, entende isso. Quem não entende isso? Os governos. Alguns políticos não conseguem ver o que a maioria da população vê, que é necessário investir cada vez mais em ciência e tecnologia. Por favor. O título desta audiência pública, O Estado Necessário ao Desenvolvimento Brasileiro do Século XXI, é interessante porque nós temos aqui, além do INPE, uma série de instituições que já nos antecederam na fala e vão nos suceder, que estão preparadas para o século XXI. Por quê? São instituições que construíram suas carreiras e suas trajetórias baseado na ciência, baseado na ética, baseada no compromisso de servidores públicos com as suas missões. E, no entanto, por favor, nós vemos que, no caso do INPE, que faz um serviço de monitoramento do desmatamento desde 1988 e custa R$ 1 milhão por ano, vai ser substituído por um serviço privado, cuja contratação foi lançada a semana passada o edital, que vai custar, não sabemos quanto. Por favor. Além disso, no Congresso em Foco, um site bastante conhecido aqui em Brasília, mostrou semana passada que a bola da vez do presidente Bolsonaro serão os servidores públicos. Por favor. Em resumo, o que é a bola da vez na visão do governo? E notem que esses ataques efetuados por setores do governo e esse desmonte promovido não são escorregadias, não são fatos isolados, parece um projeto. E esse projeto envolve extinção de órgãos, entidades, carreiras e cargos. Provavelmente, o INPE não vai ser extinto, mas provavelmente deverá sair do Ministério da Ciência e Tecnologia e passar para o seu maior algoz, que é o Ministério do Meio Ambiente, onde o ministro Ricardo Salles, desde o dia 7 de dezembro de 2018, quando foi indicado para ministro do Meio Ambiente, tem atacado sistematicamente o INPE. A carreira de Ciência e Tecnologia, desculpe, um pouquinho anterior, as carreiras de Ciência e Tecnologia devem desaparecer, porque uma das questões que vão ser discutidas é a instituição de um carreirão horizontal e transversal, ou seja, nós vamos deixar de ter carreiras específicas. Ou seja, nós não estamos no século XXI, nós vamos voltar ao século XX, ou, na questão de regulamentar de modo restritivo o direito de greve do servidor público, nós vamos retroagir ao século XIX. Neste momento, o ministro Marcos Pontes faz a assinatura juntamente com o presidente do CODIVAP, prefeito do município de Ubatuba, Délcio Sato. Em visita ao Vale do Paraíba para a assinatura de um convênio, o ministro de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Inovação, Marcos César Pontes, falou sobre a questão do INPE e a recente nomeação de um interino. O INPE continua suas operações normais, é uma instituição de muita credibilidade no Brasil e no exterior, ele está diretamente ligado à minha área. Lembrar que o INPE, né, a gente tem falado muito do INPE a respeito de dados de desmatamento, dados de queimadas, etc. Mas o INPE é uma instituição para desenvolvimento de sistemas espaciais, satélites, né, e muitas pós-graduação. Então ele continua suas operações completamente normal e assim vai continuar. Segundo o ministro, o interino será mantido no cargo até o final do atual mandato em dezembro. Posteriormente, deverá ser aberto um comitê de busca para a escolha de um novo nome. Vai seguir todos os trâmites de lista tríplice? Segue normal, né? O Dr. Dacton está lá, era um excelente profissional que assumiu, diga-se de passagem. É importante ressaltar que essa troca do diretor do INPE nada tem a ver com dados do INPE, nada tem a ver com qualquer outra coisa, senão o fato do Galvão, que eu já conheço o Galvão há bastante tempo, conversei com ele um pouco antes da exoneração sobre isso.
A exoneração dele teve a ver simplesmente com o tratamento dele com o presidente da República, o que tornou a posição dele bastante desconfortável, ele mesmo, e se ele continuasse, seria até prejudicial para o próprio Instituto, não seria uma coisa boa, ele mesmo reconhece isso, foi por isso que ele foi exonerado, ou seja, nada a ver com os dados do INPE, nada a ver com qualquer coisa anterior, foi simplesmente aquela situação. O Dr. Dacton, ele assumiu, ele continua a fazer todo agora o aperfeiçoamento do sistema, o que vai ser muito bom para o país, diga-se de passagem, e quando chegar o momento da substituição, né, o que seria normal, vai ter todo o procedimento normal, né, comitê de busca, lista tríplice e assim por diante. Vai ter mudança na divulgação dos dados, no sistema de divulgação dos dados? Não necessariamente. O que acontece? Até o ano passado, os dados eram entregues ao IBAMA e depois de 5 dias eles eram divulgados na página. Depois eles passaram a ser divulgados, como terminou um contrato que havia com o IBAMA, eles passaram a ser divulgados instantaneamente na página. Então, agora, com esse trabalho conjunto com o IBAMA, vamos ver o que nosso cliente quer. Se ele quer que a gente entregue 5 dias antes para eles ou entregue direto na página. Então, não sei ainda, para falar a verdade, mas provavelmente vai seguir o normal. O ministro também afastou qualquer possibilidade de mudanças estruturais que possam colocar o INPE, ou mais precisamente o setor de observação da terra, dentro do Ministério do Meio Ambiente. Não está em andamento e não vai acontecer. O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é um ministério muito coeso e a importância desse ministério, na verdade, alguns órgãos deveriam vir para cá, como o INPI, por exemplo, seria importante vir para o ministério, porque a gente tem toda a parte de inovações, mas isso inclusive não é da vontade do presidente. Marcos Pontes reiterou ao Brasil Consciência que não há previsão de recursos para a aquisição de um novo supercomputador para a previsão do tempo no CPTEC INPE de Cachoeira Paulista. Se a gente tiver recurso, essa é a ideia. Ele está lá dentro das nossas prioridades, né? São 120 milhões, que nesse momento é complexo. Ministro, uma foto aqui. O programa Brasil Consciência de hoje fica por aqui. Você que está acostumado a acessar o nosso conteúdo pela internet, pode continuar visitando nossa página no YouTube. Quem quiser conhecer os programas produzidos pela rádio do CineCT, deve acessar a nossa página no Facebook. Um bom final de semana e até o próximo programa. Tchau!